ao vivo. Estou lendo aqui as mensagens. Muitíssimo obrigado, muitíssimo. Ao vivo, Cajuru em suas redes sociais, comandadas pela tvcajuru.com, pela minha página fanpage no facebook.com/do Cajuru, estreando hoje o programa Sem Segredos em 2016, ao vivo. Só entrevista ao vivo. E por que deputado Major Araújo, deputado estadual, a voz diferenciada da Assembleia em Goiás? Por quê? Porque, na minha opinião, entrevista gravada sempre tem edição, sempre tem corte. Aqui em Goiás, o senhor está cansado de ver quantas vezes o senhor deve ter dado entrevista para a televisão aqui em Goiás, para a rádio aqui em Goiás, e o que o senhor falou não foi para o ar. Ou foi para o ar com cortes que acaba descaracterizando totalmente a entrevista, até ridicularizando a gente. Mas o conteúdo deles que escolhem. Na maioria das vezes, o jornalista vai lá, grava a entrevista e, estranhamente, ela não vai para o ar. Olha aí, eu passei por isso. E o Bordão também. O Bordão passou muito mais do que eu, né? Não, passaram 4 meses acabando comigo no jornal, nunca telefonaram. Você tem alguma coisa a dizer a respeito? Não existe o outro lado, né? Não, o outro lado não, só tem um lado. Aqui é mão única, não existe mão dupla. O lado do dono. Eu estava conversando com o Major a respeito... Só um minutinho, Bordão, por favor. Major, quero te fazer uma pegada agora. A pegada como eu faço desde que eu entrevistei o Romário, quando eu comecei o programa Cajuru Pergunta. Então tem lá o negócio de botar a mão no fogo. Evidente que o senhor tinha um quadro, por quem você põe a mão no fogo. Evidente que o senhor não põe a mão no fogo pelo Marconi Perillo, põe? Com certeza não. Não, né? Não. E existe um outro quadro nosso que é define uma palavra. Em uma palavra, como o senhor define o governador Marconi Perillo? Falso. 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 Em uma palavra. Corrupto. Corrupto. A falsidade é uma forma de corrupção. Uma forma de corrupção, né? Mas é falso. Ele aparenta uma coisa, mas na realidade é outro. Enfim, em tudo, suas declarações, todas elas não são verdadeiras. Falsidade. Falsidade. E o governo do Marconi Perillo, o senhor só enxerga corrupção? Eu acho que o governo dele, no início, tem algumas coisas que nós podemos chamar de virtudes, que todas elas foram, ao longo dos tempos, destruídas. Por exemplo? O serviço público. No início, ele foi bem com relação ao serviço público. Ele melhorou o serviço público em alguns aspectos, só que hoje ele destruiu tudo que ele construiu nisso. Até os órgãos relativos ao serviço público, que funcionaram bem no início, até para se firmar como um bom administrador e depois ser reeleito por mais 3 vezes. Enfim, ele precisava disso. Mas é tudo muito bem planejado. Ele fez, ele mesmo destruiu as garantias que ele deu para o servidor público e que ele mesmo retirou. Ele tinha, por exemplo, ele criou colegiados onde o servidor público participava, até para melhorar o serviço público. O servidor participava dos seus conselhos de previdência, do IPASGO, de conselhos que decidiam a sua própria database, instituiu a database. Tudo isso ele foi destruindo ao longo dos tempos. Aquilo que é lei ainda, que a database, que além de lei estadual tem a própria Constituição, ele não cumpre. Enfim, tudo que ele construiu nesse sentido aí, ele próprio destruiu. Hoje é um fracasso o governo dele e nada daquilo que funcionou bem no início não funciona mais. O senhor tem coragem de dizer que a evolução patrimonial de Marconi Perillo é algo para ser investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, ou o senhor não chega a dizer isso? Com certeza, tem que investigar. Aqui nós fizemos algumas colocações aqui que merecem investigação. O governador, ele declarou que tem um patrimônio, um patrimônio mínimo, né? Um apartamentinho irrisório. Ali no irrisório, ali um apartamentinho no Jardim Goiás. Não tem nenhum veículo no nome dele, é estranho isso, que uma pessoa não tenha nenhum, até sobre declaração de renda dele, esses não problemas declara gasto do de advogado, né? A vinculação dos débitos no IPVA, eu Detran declarei lá na Assembleia. Assembleia, do Cachoeira, né? sim, declarei na Assembleia lá que
que o único a não ser afetado por esse problema seria o governador, porque ele não tem nenhum veículo no nome dele. Então, enfim, um governador que, na declaração de renda dele, ele não tem patrimônio, mas o jornal O Globo publicou que ele tem um patrimônio milionário e que ele omite bens. Exatamente, escondido. Exterior, inclusive, no exterior. Então nós não o sabemos. Globo publicou. O E seguinte, nenhum veículo de comunicação de Goiás reproduziu, Bordoni, o que o Globo, um dos maiores jornais do país, colocou o governador como um homem bilionário. Né? Bilionário, o Globo bilionário, colocou, né? bilionário. É que isso nós só vamos... E ele era um homem pobre, auxiliar de garçom do pai dele no bar Canindé. Ele não tem herança nenhuma. Concorda, Bordoni? Você o conhece há mais tempo que eu. É do tempo do churrasquinho. O detalhe é o seguinte, eu acompanho a vida política de Goiás de longa data. Eu morei aqui em 1969, quando o Íris era prefeito. Voltei a morar aqui em 74. Acompanhei o fim da ditadura militar aqui, os governos da ditadura que passaram, Leonino, Irapuã, Ari Valadão, a retomada da democracia com a eleição direta em 82, né? Então conheço esses políticos todos como a palma da mão. Me especializei em marketing político, fiz campanhas para vários políticos, inclusive para o atual governador do estado de Goiás. Conheço muito bem as suas propostas, as suas promessas não cumpridas, infelizmente. A maioria. A maioria. Como disse o Major, no começo, o tempo novo que se esperava 99. foi com uma esperança de que as coisas mudassem. Pelo contrário, elas só mudaram de mãos. Só mudou. Mudaram na minha opinião, só mudou a coleira. O cachorro é o mesmo. Exatamente. Então, a partir daí... Panelinha, familiocracia, tudo. As coisas passaram a acontecer e a pessoa se sente agora intocável. E intocável até certo ponto. Porque quem é homem público deve explicações. Claro. Deve explicações. Então, ao invés de processar quando se pergunta, responda ao povo. E ele não processou o jornal O Globo, que fez essa denúncia, dizendo que ele é bilionário e que ele omite bens no exterior. Hein? Ele não processou o Globo. Nós, qualquer coisinha, ele processa, nós três. E o detalhe é o seguinte... Qualquer coisinha mínima. Então, eu faço novamente as perguntas aqui. Se quiser processar, o problema é seu. Processar pergunta é brincadeira, né? Primeira pergunta. É verdade o que denunciou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que o senhor teria pedido propina de 2 milhões para os frigoríficos? Isso. Primeira pergunta. Segunda pergunta. É verdade ou não que o senhor tem envolvimentos, sim, com o senhor Carlos Cachoeira? É a segunda pergunta. Pergunta com ponto de interrogação. O senhor tem envolvimento, sim ou não, com Cachoeira? Isso. As gravações estão à disposição de todas nas redes sociais. Não há discussão. Não há discussão. Terceira pergunta. Decisão da ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça. O senhor está sendo investigado por suposto envolvimento no caso da morte do Cabo Capinã. Isso. O senhor tem algum envolvimento com esse fato, com a morte do Cabo Capinã? São as perguntas que eu fiz. Se o senhor achar que eu mereço um outro processo por conta disso, fica a seu critério. O senhor é sócio do senhor Alberto Rassi, empreiteiro em Goiás? Eu mostrei. Documento do cartório de Pirinópolis. O deputado viu, todo mundo viu. A área é de 1.042.000 metros quadrados. Está lá o Marconi Perillo como sócio, com o nome da Valéria. O Marcelo Limírio, do Laboratório Neoquímica, é sócio dele. Entendeu? A construtora CCB, ou seja, 2 empreiteiros são sócios dele num projeto bilionário que eles querem construir um hotel-cassino lá. É uma área de 1.042.000 metros quadrados. E com um detalhe, para acrescentar a informação que eu li, essa informação no Diário Oficial, que havia autorizado uma licença para a construção de um L ponto desta área lá em Pirinópolis, em nome da primeira-dama do estado de Goiás. Olha aí. Aliás, o Cajuru, eu vivi uma experiência engraçada, que primeiro é o seguinte, nós precisamos questionar, eu conheci essa empresa que você falou, essa de Alberto Rassi. Eu fui lá por outro motivo, né, com relação à moradia para policiais militares e uma proposta, mas eu achei estranho lá que lá estivesse trabalhando como diretor da empresa o irmão do senhor, do doutor João Furtado, o ex-presidente do Detran. Ex-presidente do Detran.
Então, assim, eu achei muito estranho. Ele tinha cargo... Acabou a energia aqui, Ele tinha cargo no governo estadual e deixou o governo estadual para ir para a iniciativa privada justamente nessa... Isso é uma evidência. Claro, isso é uma evidência. A outra evidência é o senhor João Paulo Loureiro, né? Sim. João Paulo Loureiro. José Paulo, aquele da Selva. José Loureiro, José Paulo Loureiro, que saiu da iniciativa pública para ir para a iniciativa privada na Skin Cariol, que recebeu isenções fiscais fabulosas aqui do governo do estado de Goiás. Assim como a Mitsubishi, assim como a Caoa e Hyundai. Aliás, é outra pergunta, governador, o senhor recebeu alguma propina para trazer essas empresas e dar a elas isenção fiscal? Não é? É outra. O superfaturamento da nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás já chegou a quase 100 milhões. Aliás, a Caoa, né? O dono da Caoa também, Carlos Alberto, ele está na Operação Zelotes. Será que não seria essa a ligação, já que lá também se trata de isenções de tributos federais? Agenciamento, pagamento de propina, enfim. Essas são evidências que nós precisamos questionar. Nós vamos fazer o seguinte. Você me fez uma pergunta, para mim, eu entendo hoje que a maior fortuna do estado de Goiás hoje chama-se Marconi Pereira. Eu não tenho dúvida disso. Puxa vida. É mesmo? Para mim, sim. Se amanhã, nesses processos que ele move contra o senhor, ele for a uma audiência, o senhor estiver cara a cara com ele, deputado Major Araújo, o senhor vai dizer o que para ele? Meu sonho é falar pessoalmente para ele tudo que eu falei da tribuna da Assembleia. O quê? O meu sonho é que ele é desonesto, que ele é ladrão, rouba o povo de Goiás. Tudo aquilo que eu declarei, que o Estado, todas as políticas que ele está desenvolvendo no Estado são esquemas. As OS justamente para desviar dinheiro, que ele está formando um caixa 2 hoje para se credenciar ser vice-presidente ou presidente da República, e hoje, infelizmente, se constrói uma candidatura dessa forma. Então ele está aqui às custas do povo de Goiás, formando um caixa 2 bilionário para se credenciar a candidato à presidência ou a vice do PSDB. Bordoni, só um minutinho, por favor, Bordoni. A gente teve um pequeno problema aqui, a gente vai voltar em 1 minuto só, e o Bordoni vai falar sobre esse detalhe, porque esse assunto começou a pegar fogo aqui, essa parte 6 da nossa entrevista exclusiva com o deputado estadual Major Araújo. 1 minutinho só, gente, voltamos.